Nessa aula você vai entender o porquê que muitos scripts de venda que você já viu na internet estão errados. Como assim, Isaac, estão errados? Eu já até comprei, já até testei, até já tive um tipo de resultado. Você vai entender nessa aula agora que existem tipos de personalidades, existem tipos de comportamento. Algumas pessoas elas tomam uma decisão baseada em situações diferentes, em momentos da sua vida diferentes. E existem muitas empresas que estão perdendo venda porque segue um copiar-colar, sendo que todo script de venda precisa ser modulado de acordo com a personalidade da pessoa. E nessa aula, como você está vendo aqui agora na tela, nós vamos aprender sobre o DISC, como você desenvolver um conhecimento técnico voltado para análise de perfil comportamental. Essa teoria ela foi criada pelo Dr. William Moulton. Ela foi um artigo científico comprovado em 1928. Todo esse artigo científico ele teve um embasamento voltado para a reação das pessoas e como que elas se comportavam no dia a dia. E algo interessante que ele descobriu é que essas pessoas elas foram divididas em 4 perfis, como você está vendo aqui na tela, que são o dominante, o influente, o estável e o conforme. Esses perfis eles estão voltados sempre para a forma de pensar, mas também eles estão voltados para a forma de tomada de decisão. O dominante, ele toma uma decisão diferente do influente, que o estável e o conforme também tomam decisões completamente distintas. E às vezes quando você toma ali um script de venda voltada para o preço, você consegue se conectar com um determinado perfil de cliente. Porém, nessa aula, você vai entender também que muitos dos tipos de conteúdo que você cria, você vai atrair também um tipo de perfil de pessoas. Por exemplo, existem páginas no Instagram, existem páginas no TikTok, por exemplo, que eles trabalham muito um conteúdo cômico, trazem uma temática bem espontânea. Esses tipos de conteúdo eles vão se conectar com um tipo de público que tem uma personalidade específica ou que tem ali um olhar para entretenimento. E você vai entender que, às vezes, quando você atrai sempre esse tipo de cliente, ele sempre vai vir com alguns tipos de padrões mentais na hora de te perguntar o famoso quanto é lá no direct. Você vai entender que o dominante, essa partezinha vermelha que está aqui no slide, o perfil comportamental dele é voltado para velocidade. Ele é uma pessoa ousada, extremamente competitivo, orientado para ação, prazos, né? Só toma uma decisão se tiver ali um prazo. É uma pessoa extremamente ativa. Geralmente, pessoas dominantes têm uma voz, uma tonalidade de voz mais ativa, tem um corpo, uma estrutura óssea mais imponente. Sempre quando fala, é uma velocidade rápida, precisa e direta, não tem muitos arrudeios. Então essas pessoas elas vão muitas das vezes te fazer uma pergunta e tomar logo a decisão rápida. Porém, o dominante ele tem uma característica que você vai entender daqui a pouco, que vai fazer diferença na hora de você responder o quanto é para ele. Que vai ser diferente da forma como você responde o valor do dominante para esse segundo quadrante, que é o influente, que é um perfil comportamental de pessoas que é mais comunicativa, ela tem o foco em gerar amizade, em gerar relacionamento. É aquele tipo de cliente que ele vai entrar em contato contigo, muitas das vezes ele vai conversar muito contigo. Mas cuidado, o influente ele é extremamente indeciso. Quando você traz a confiança para ele e você gera conexão, automaticamente ele vai trazer a confiança para você e comprar o teu produto. É um cliente extremamente fácil de fazer uma conversão de venda, até porque ele gosta de se sentir pertencente. E o que ele usa, como está aí, nesse quadrante laranja, é para influenciar pessoas. Então, você vai ver lá no bloco de script, lá nos checklists, que nós separamos as respostas de acordo com os perfis comportamentais. Porque se você perceber isso, tanto no teu atendimento do balcão quanto no teu atendimento online, existe uma forma de responder essa pessoa que está ali te fazendo a pergunta do quanto é. O terceiro perfil é o conforme. É um perfil mais cauteloso. Ele vai tomar uma decisão muito mais voltada para um resultado sólido, algo que realmente traga para ele ali um resultado a médio e longo prazo. Não é a pessoa do agora, não é a pessoa do vamos, da velocidade. Ela é a pessoa do robusto, do técnico, do complexo. Como você está vendo aqui, é uma pessoa cautelosa, exigente, detalhista,
orientada para fazer coisas com precisão e com qualidade. Então, na hora que eu estiver atendendo uma pessoa que tem um perfil comportamental mais voltado para o conforme, eu sempre preciso trazer detalhes da qualidade e do diferencial daquele produto. Muitas das vezes, quando você responde um conforme da forma que você respondeu um influente, às vezes ele não te responde mais, porque ele não quer ser teu amigo, ele não quer gerar um relacionamento, ele quer comprar um produto. Ele é muito frio muitas vezes. Então, para o influente, eu preciso gerar relacionamento. Para o perfil mais conforme, você precisa trazer integridade, verdade, autenticidade, trazer para ele um embasamento técnico que realmente o teu produto ele tem qualidade. Um exemplo para você entender na prática. O perfil conforme, ele quer saber exatamente como aquele produto foi desenvolvido, quais os diferenciais daquele produto. E um ponto mais importante é o que ele vai ganhar por poder utilizar aquele produto. Se você trabalhar o diferencial e você trazer para ele que existe um produto X e um produto Y e aquele produto que você está oferecendo para ele, ele é diferente por conta disso, 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 disso e disso, sempre trabalhe com 3 ou 4 diferenciais. Anota isso no teu caderno. Para o perfil comportamental conforme, você precisa ter exemplos claros e factíveis, principalmente se você tiver aí algo que comprove que realmente o que você está falando é fato. Você já percebeu a diferença entre o conforme e o influente dominante? São completamente distintos. Então, a forma que eu respondo um quanto é de um dominante é diferente do quanto é de um conforme. Isaac, mas como é que eu vou saber isso na hora que eu estiver fazendo ali um atendimento via WhatsApp, na hora que eu estiver fazendo isso, um atendimento ali via balcão? Calma, daqui a pouco você vai entender como que você vai captar o perfil das pessoas logo nos primeiros segundos ou os primeiros minutos do teu atendimento. Ou, no caso, se você estiver no atendimento presencial, às vezes só quando você olhar, você já conseguir perceber ali o perfil comportamental dessa pessoa. E o nosso último quadrante aí são pessoas que geralmente são pessoas amáveis, são pessoas dóceis, são pessoas mais pacientes, são extremamente planejadoras. E olha que interessante, o perfil estável, que é esse perfil verde, ele é mais paciente, ele é consolidador, ele é voltado para o equilíbrio. Ele quer tomar uma decisão, mas que você gere para ele a segurança e a confiança, porque ele não tem. Então ele precisa ouvir de você essa confiança e essa segurança. Os estáveis, eles não gostam de ambientes imprevisíveis, coisas que não são sólidas, coisas que realmente, de fato, não tem ali pessoas que utilizaram. Por exemplo, o estável, ele é um perfil que ele sempre vai querer saber se aquele produto várias pessoas estão usando e se aquelas pessoas elas fazem parte de algum tipo de comunidade. Porque o estável, ele gosta de sentir esse sentimento de pertencer a uma comunidade, pertencer a algo. A grande questão do estável sempre vai ser nos detalhes do produto, mais voltado para o relacionamento. Não é os detalhes do produto como para o conforme. O conforme você vai trabalhar o detalhe do produto. Do estável você vai trabalhar os detalhes dele utilizando aquele produto. Como que ele vai se sentir, quais são as sensações, quais são as emoções que ele vai sentir e as pessoas que vai estar em volta dele quando ele estiver utilizando aquele produto. Então, você já percebeu aqui, logo nesses primeiros minutos da nossa aula, que são perfis diferentes. Eu tenho uma personalidade, você que está assistindo a aula tem uma personalidade. Então, responder um quanto é padrão não é estratégico para o teu negócio, tá? Logo nessa primeira aula, já escreve aqui quais foram os insights que você teve, quais foram os primeiros aprendizados que você teve, porque nesse próximo momento eu vou trazer para você exatamente como que funciona essas pessoas. Como que eu faço com que um dominante tome uma decisão? Como que eu faço para que um estável tome uma decisão? Bom, nesses dois perfis que estão nessa parte de cima da tela, você vai perceber que são dois tipos de personalidades que eles vão tomar decisão para influenciar pessoas ou para estar com pessoas. Olha que interessante. O perfil influente, como ele é muito comunicativo, ele é muito entusiasmado, ele é otimista, ele também é muito persuasivo, carismático.
Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e quer conversar com todo mundo, toca na mão de todo mundo, quer estar perto de todo mundo, gosta de estar conhecendo pessoas, gosta de estar conhecendo lugares, gosta de estar em ambientes onde realmente ele se sinta livre. A palavra-chave do influente é liberdade. Ele quer trabalhar em um ambiente onde ele tem liberdade, ele quer estar com pessoas onde ele tem a liberdade de ser quem ele é e de falar o que ele pensa. Então, estar com essas pessoas, vender para esse grupo de pessoas, para esse tipo de personalidade, eu sempre preciso trazer valor para quando ele estiver usando aquela roupa, aquele produto ou aquele benefício daquele serviço que eu vou estar vendendo para ele se sinta bem na frente das pessoas e para as pessoas que ele vai influenciar após utilizar aquela calça laranja, após utilizar aquela camisa lilás, aquela camisa roxa, que ele vai querer utilizar com um boné amarelo. Sempre você vai conhecer o influente logo de cara. O influente, ele é um cara antenado, é uma pessoa que sempre vai estar na moda, sempre vai estar com um cabelo diferente, sempre vai estar com uma roupa diferente. Às vezes o relógio, se ele tiver todo de preto, o relógio dele é que vai chamar a atenção, ou o tênis dele é que vai chamar a atenção, mas em alguma coisa ele vai chamar a atenção. Então esse perfil chegou na tua loja, olha sempre para a energia dele e para a roupa dele. O influente sempre vai trazer essa comunicação logo na frente, tá? E o segundo perfil nessa parte superior, que está voltada para a necessidade de influenciar, tem a necessidade de ser influenciado, que é os estáveis. São pessoas que são calmos, são mais pacientes, são planejadores. E a grande questão do estável é que você precisa trazer para ele segurança na sua fala. Segurança, passo a passo, que ele vai fazer e que você vai acompanhar, que ele vai ter um acompanhamento, que ele não vai estar só, que ele vai precisar de você do lado dele, que você vai ter uma pessoa ou alguém ou um suporte que vai estar com ele na hora que ele estiver usando o produto, ou quando ele usar o produto ele pode mandar uma foto, que você vai dar orientação. O estável, ele é uma pessoa que ele precisa de acompanhamento. Você não pode deixar uma pessoa estável só. Você não pode entregar ou então simplesmente vender o produto e não agradecer. O estável, ele quer se sentir pertencente a uma comunidade, como eu falei há poucos minutos atrás. Então, quanto mais sensação de comunidade, de pertencimento, de linguagem você trazer para ele, melhor. Antes de ir para o próximo bloco, eu quero trazer aqui algo para você. Respira fundo, o conteúdo é intenso, o conteúdo é profundo e é interessante que, nesse momento que você está tomando essa água, que você está respirando aí, você entenda que tudo que eu estou falando está voltado para a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de desenvolver um autoconhecimento e ter um equilíbrio nas emoções. Muitos vendedores, muitos gestores estão perdendo a sua capacidade de ter um time, de gerar resultado, de vender mais, porque não tem aí o conhecimento da personalidade e de se adaptar e falar de acordo com o que essa personalidade quer ouvir. A grande chave que você precisa virar nessa aula é falar como o seu cliente e a sua equipe gostaria de ouvir. Eu vou falar da forma que eu quero, se quiser que entenda. Esse tipo de pessoas estão com seus negócios ou fechando, ou com dificuldade, ou não tem um time apaixonado pelo que faz, trabalha, às vezes tem um time que trabalha por conta do salário, às vezes tem um time que trabalha por outro motivador, mas menos pela sua empresa, menos pela missão do seu negócio. E é importante você entender isso, que às vezes você chega numa caixinha de pergunta de um especialista e pergunta algo técnico, e você vai aplicar o técnico e você consegue um resultado a curto prazo, ou às vezes nem consegue ter um resultado porque você não tem braço para desenvolver uma estratégia com você, ou a médio e a longo prazo. Quando você entende dessa comunicação, a tua abordagem no teu atendimento muda, a entrega do teu produto ou do teu serviço muda, as pessoas que estão em tua volta mudam. Por quê? Vamos para essa segunda etapa aqui do nosso slide, que são os perfis mais voltados para resultado, mas que também tem uma necessidade de influenciar pessoas e um outro que não tem necessidade de influenciar pessoas. O primeiro perfil, que ele está voltado para resultado e tem a capacidade e quer desenvolver pessoas, se preciso for, é o dominante. Por quê? Ele tem o estereótipo
Geralmente um comandante ele tem os ombros largos, geralmente um dominante, ele tem as panturrilhas largas, geralmente um dominante ele tem o corpo maior, geralmente um dominante ele tem a voz mais grave, ele tem aí uma convicção na hora de falar, ele fala olhando no olho. Por quê? Porque tem convicção do que está falando. Por mais que ele esteja tenso, por mais que ele esteja preocupado com algo, mas ele não vai traduzir isso para as pessoas ou para a situação, porque o foco dele é na ação, é no resultado. Se tiver pessoas para ir com ele, ótimo. Mas se não tiver pessoas, ele também vai do mesmo jeito, tá? Então esse é o dominante. Focado em comando, com comunicação forte e direta, gosta de desafios, é ousado, é extremamente competitivo. Isaac, como que eu vou trabalhar um script de venda para esse cliente? Eu já até, talvez você que está assistindo essa aula já até está imaginando alguns clientes que você já atendeu que tem essa personalidade. Como que você vai tratar ele? Sempre dando autoridade para ele. O dominante ele vai ser o cara da ação, então nem sempre ele vai se preocupar. Na realidade, quase nunca. Ele vai se preocupar com o estético dele. Ele vai se preocupar com o resultado. Geralmente, pessoas assim, quando chegam em uma determinada idade, ali seus 40, 50 anos de idade, ele está cheio de doença. Por quê? Porque ele focou tanto no resultado, focou tanto na execução de coisas, mas ele esqueceu dele. E aí ele não se preocupa tanto com ele. Então, o foco dele é na ação, é foco no resultado. Então, quando você estiver atendendo um perfil dominante na tua loja, seja no WhatsApp, seja aí no teu atendimento balcão, fale para ele a palavra resultado. Jogue para ele um desafio. Jogue para ele uma palavra: eu acredito que fazendo isso você vai conseguir obter esse resultado. Ou para alcançar esse resultado é um desafio. Algumas pessoas vão conseguir. Eu acredito que você pode porque a tua personalidade entrega isso. Então, quando você fala, você ativa o reptiliano dele. É uma aula que a gente tem aqui lá na etapa do departamento de pessoas, que a gente fala sobre os 3 cérebros, que é justamente um conteúdo muito mais profundo que eu não quero trazer aqui agora para você. Mas quando você fala dessa forma para ele, você ativa um gatilho de tomada de decisão rápida, porque ele é decidido. Então, na hora que você joga o estímulo, ele vem com a ação. É diferente do nosso último perfil aí, que é o perfil conforme. É um perfil que ele está voltado para tarefas e resultados, e sem necessidade alguma de ter pessoas ou estar com pessoas para executar essa tarefa ou para alcançar esse resultado. Geralmente o conforme, além de ser preciso e detalhista, ele é discreto e ele é perfeccionista. Geralmente o conforme, quando chega na sua loja, ele já sabe muito sobre o produto. Ele já sabe detalhes do produto que muitas das vezes você como consultor, você como vendedor, não conhece. Ele já estudou muito sobre o produto. Então, o que eu faço para vender para um perfil desse, Isaac? Que ele já vem tanto decidido ou muitas das vezes ele quer me testar. Você já percebeu que em alguns clientes que você atende, você sente que ele está te testando, você sente que ele está te fazendo perguntas que ele sabe a resposta. O que eu vou fazer? Você traz a pergunta para ele. Nessa situação, nesse produto que o senhor está procurando, como que o senhor gostaria de se sentir quando estiver usando esse produto? Qual o ganho que você quer sentir quando você estiver usando esse produto? Por quê? O grande ponto do conforme é o custo-benefício. Essa é a palavra. Custo-benefício. Pode ser caro ou pode ser barato. O importante é se ele vê que aquilo dali vai ter para ele uma rentabilidade ou um custo-benefício de médio e longo prazo. Por quê? Ele já sabe, ele já tomou aquela decisão. Mas quando você pergunta para ele, ele se sente na posição de decisão. Ele é muito parecido na decisão com o dominante. Por quê? Porque o dominante ele é veloz na decisão, mas o conforme ele é preciso na decisão. A diferença é que para um eu trago detalhes, para outro eu trago resultado. Para um eu jogo o comparativo, para o outro eu jogo as opções para ele decidir. O outro eu também não posso tomar a decisão para ele. Mas se eu trabalhar por perguntas e como que você quer fazer com o conforme, ele vai tomar a decisão de compra e ele vai comprar o teu produto. Então, quando você entende disso, você já percebeu que talvez o script de venda que você tenha na sua loja hoje, que você tenha no seu negócio hoje, está errado. Porque você pegou um padrão
que dificilmente vai se conectar com os 4 perfis. Aqui no Novo Digital, nós organizamos o nosso conteúdo direcionado para os 4 perfis, mas alguns eles se repetem, como por exemplo, na parte superior, como você está vendo aí, eu tenho influente e eu tenho estável. As tomadas de decisões deles são muito parecidas, que é totalmente diferente do dominante e que é totalmente diferente do conforme. Geralmente o conforme ele não vai querer muita conversa, ele não vai querer gerar relacionamento. Então é completamente diferente o script. Como eu vou responder o quanto é para o conforme é diferente do quanto é que eu vou responder para um estável. Então você entender esse mecanismo é você ir para um outro ciclo de crescimento, tanto pessoal, tanto como profissional. E algo interessante é que você vai perceber, talvez, esse conteúdo aqui na prática, no teu relacionamento com os teus amigos, com a tua noiva, ou namorada, ou esposa, ou filho. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Você não vende um produto, você conhece uma pessoa. E para ela acessar esse produto, você compartilha com ela uma oportunidade. E ela, em troca disso, te faz um pagamento, acredita algo na tua conta. Então, quando você entende isso, você entende que tudo é um jogo de relacionamento, tudo é um jogo de persuasão. Nesse novo digital, se destaca quem sabe se comunicar e quem sabe se relacionar. Então, essa foi o nosso primeiro bloco. De agora a gente vai para a nossa continuação da nossa aula sobre perfis comportamentais. Eu já quero que tu escreva aqui embaixo quais foram os teus aprendizados, quais foram os insights que você teve, as dúvidas que você anotou aí. Coloca aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de estar te respondendo aí com o nosso time de suporte. Continuando nossa aula sobre script de vendas, como que você desenvolve a narrativa voltada para o teu cliente ideal. Nessa aula nós estamos abordando como que você vai construir um script de venda de forma persuasiva voltada para a personalidade do teu cliente. Nas aulas anteriores, você entendeu o que é cada perfil, como cada um funciona e como trabalhar o estímulo. Porém, a partir de agora eu vou te explicar exatamente como que eu inicio uma abordagem com o cliente de acordo com a personalidade dele. Você já deve ter entendido. Se você não assistiu às aulas anteriores, pausa esse vídeo, volta lá, conclui a aula. Se tiver algum material para você baixar, baixa, faz o exercício, mas não chega aqui nessa aula sem ter esse embasamento mais técnico, porque todo esse conteúdo talvez você já conheça de uma forma mais pessoal ou comportamental, voltado para as tuas relações pessoais ou liderança, mas o foco aqui é trabalhar a venda, é fazer com que de fato você estruture todo esse conhecimento voltado para a tua abordagem com o teu cliente, tá? Então, nesse encontro agora, eu vou te falar como trabalhar esses estímulos. Tá aparecendo aí na tela agora o nosso slide modelo de comunicação. Como que eu starto ali um processo de atendimento? Eu classifico o atendimento em 4 etapas: a abordagem, o atendimento, a conversão e o fechamento. Como que eu construo ali a parte da oferta na etapa da conversão e o fechamento dessa venda. Nesse momento eu vou te explicar como que você gera esse relacionamento no meio do teu atendimento. Depois que eu faço ali o seja bem-vindo, depois que eu tenho ali o meu momento de rapport com o meu potencial cliente, agora eu vou para frente desenvolvimento da abordagem, de acordo com o serviço ou produto que ele está aí conversando com você. Seja um atendimento físico ou seja um atendimento presencial. Você está vendo aí na tela que a gente dividiu
os 4 perfis de acordo com o slide lá da nossa aula anterior. Parte superior e a parte inferior. Parte superior, os perfis que têm mais probabilidade de voltar às suas relações pessoais do que para o resultado e as tarefas. Então, nesse bloco aqui dos perfis comportamentais, você vai perceber que dentro desse comportamento, dentro dessa estrutura dos influentes, dessas pessoas que têm essa habilidade de comunicação, eles sempre vão voltar às suas perguntas, eles vão sempre estar dentro ali da sua conversa com você no atendimento, com foco nas pessoas. Por exemplo, você está ali vendendo um sapato, né? Como é que eu vou gerar esse valor percebido do produto para uma pessoa que é influente? Eu pergunto para ele com quem ele vai sair ou com quem ele vai estar quando ele for para determinada ocasião que ele vai querer usar aquele produto. Como que vai ser aquele lugar e como que ele quer se sentir no meio daquelas pessoas. Por quê? Porque o perfil influente ele tem a necessidade de se relacionar e de se associar com pessoas. E o foco dele sempre é estar com o estético alto. Eu estou pegando aqui o exemplo da venda de um sapato, mas é só para exemplificar o nosso conteúdo, para você entender aqui e melhorar a nossa didática. Quando eu vou vender um sapato para um estável, né, que é o nosso segundo perfil, eu vou vender para ele o como que ele pode utilizar aquele sapato. Nesse outro bloco aqui do estável, normalmente um estável ele vai te fazer uma pergunta muito aberta. E o grande desafio de você, vendedor, você que está aí no atendimento do WhatsApp ou do atendimento presencial, é trazer para ele para o foco, o centro. Ele vai fazer uma pergunta muito aberta. Geralmente o estável ele tem a visão muito criativa, muito abstrata. E se você é um vendedor e tem um perfil dominante ou um perfil mais influente, você vai ter dificuldade, muitas das vezes, se você não tiver esse conhecimento, de mapear a personalidade dessa pessoa e fazer a pergunta simples para ele. Como que você quer se sentir quando você usar o sapato? Ou esse sapato que você está procurando, ou esse produto que você está procurando. Como que você quer utilizar ele? Por mais que você, vendedor, por mais que você, consultor, saiba que aquele sapato ele é voltado para aquela determinada ocasião. Mas o como, ele é um start. O como, ele é o início da tua abordagem. Só que nessa palavra, para o estável, ele vai ativar um gatilho para ele conseguir se conectar com você. E você trazer para ele ali o conhecimento técnico que ele não tem. Ou que ele até procurou, mas ele não tem a total segurança. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para essa percepção voltada do perfil do nosso cliente que a gente está conversando, é totalmente diferente. Porque ele que vai voltar a pergunta para você com o interesse de compra e não você, vendedor, que vai estar ali vendendo para ele, oferecendo para ele. Às vezes, uma pessoa mais estável, ele é introspectivo. 90% das vezes, um estável ele é introspectivo. Então, ele não vai ter essa liberdade de ficar puxando muito assunto com você. Depois que ele trazer a informação, que é como que ele quer se sentir, aí você traz, de acordo com a necessidade, de acordo com o estilo que você quer trazer, a forma e o conforto que você quer trazer, eu tenho essas opções. Essa opção, ela é isso, ela trabalha. Aí você vem com conhecimento técnico, porque ele quer saber realmente da qualidade do produto para ter segurança. Lá na aula anterior eu falo exatamente sobre o perfil do estável. E aí eu vou falar sobre exatamente essa questão da segurança. Então ele quer sentir essa segurança. Como que ele vai sentir? Com conhecimento técnico bem explicado, voltado aqui para um método. Principalmente se você trazer uma abordagem falando de 3 pontos, um método. Olha, para você conseguir um resultado aqui dentro dessa estrutura, você vai seguir esse passo a passo. Para você seguir um resultado utilizando esse modelo de sapato, esse modelo de tênis, é importante que você use ele dessa forma. Por quê? Porque você vai conseguir isso, e você vai se sentir bem, você vai se sentir leve, você vai se sentir bem mais seguro utilizando esse produto que você está levando. Pronto. Então, o estável, quando você traz essa informação técnica embasada para ele, ele leva para você a confiança. Automaticamente, principalmente se o teu argumento ele estiver conciso, estiver seguro.
Num atendimento online, você pode mandar um áudio para ele. Os estáveis, eles não têm tanta pressa. Os estáveis, ele quer sentir a segurança e, ao mesmo tempo, ele quer também saber se o que ele está fazendo, ele tomar a melhor decisão. Porque ele é muito indeciso, então ele precisa tomar uma decisão assertiva, tá? O outro perfil sempre é o quê? Por exemplo, estou ali iniciando a minha abordagem, eu dou olá, seja bem-vindo. Em que eu posso te ajudar? A pergunta para uma pessoa que tem o estereótipo, né, que eu até falei na aula anterior, o físico de um dominante, e ele trazer ali a pergunta, você sente logo de cara o rosto, a comunicação. Então, na hora que eu vou abordar, não é o como eu posso te ajudar, até porque ele não sabe o que ele quer muitas das vezes. O dominante, ele simplesmente está andando aqui no shopping, ou ele está aqui olhando o feed do Instagram, ele decidiu comprar. Ele entra no Instagram, ele vai lá no direct, cara, tu tem produto tal? Ou então ele manda a pergunta para ti, o quanto é? Ou esse produto, quanto é que custa esse produto? A pergunta dele é sempre muito objetiva, mas ao mesmo tempo muito crítica. Então, na hora de trazer uma abordagem de primeiro contato com o dominante, eu vou falar o que eu posso te ajudar. E sempre trazendo aquilo que eu falei na aula anterior, sempre trazendo a decisão para ele. Por mais que você saiba que ele está tomando uma decisão errada, ele tem que ter clareza da decisão e jogar a decisão final para ele, porque senão você pode invadir o espaço dele, ele não se sentir bem e ele não comprar o teu produto, porque ele é que tem que tomar a decisão. Então é importantíssimo demais perguntas para o dominante aberta para que ele possa fazer essa resposta. E o último perfil é o perfil conforme. É um perfil que ele já analisou a compra, ele já pesquisou, ele já estudou, ele já perguntou a algum amigo próximo, mas é muito próximo a ele sobre aquele produto, se ela conhece aquele produto, se ela já usou aquele produto ou aquele serviço. São pessoas que elas vão demorar mais tempo para tomar uma decisão de compra. Porém, qual é a casca da banana do conforme que você precisa anotar? É o comparativo. Por exemplo, essa pessoa ela vai chegar na tua loja decidida querendo levar um sapato. Só que você sabe que você tem que vender um cinto, você tem que vender uma calça, você tem que vender outros produtos para você aumentar o teu ticket de venda. O que eu vou falar para uma pessoa conforme, Isaac? O porquê que você decidiu levar essa sandália. Eu não vou trazer para o conforme logo de frente que existem outras oportunidades, que existem outras frentes. Não, o conforme ele é muito focado na execução, muito focado ali no que ele foi fazer. Por exemplo, ele saiu de casa ou ela saiu de casa, ela foi ao shopping. Ela saiu de casa, ela foi ao shopping para uma ação. É diferente do dominante. Eu vou ao shopping. Vai fazer o que no shopping? Cara, eu vou dar uma volta lá e vou resolver tal coisa. Mas se acontecer alguma quebra no meio do caminho, alguma coisa que estava fora do planejamento dele, ele não vai se sentir desconfortável de mudar de plano. Se for para o estável, ele já vai todo planejado, ele vai sair de casa com o cartão, já com o crédito ali já programado, ele vai sair no horário X, ele vai ter o tempo X para chegar, ele já vai saber 2 ou 3 lojas que ele vai, mas ele já sabe mais ou menos que aquela loja tem o produto que ele vai estar procurando. Se for influente, não. O influente, vamos ao shopping. O influente ele vai ao shopping e o que acontecer no meio do caminho, aconteceu e está tudo bem. E se tiver com a galera, melhor ainda, ele só tem hora para sair. O influente ele não gosta tanto, né, de coisas tão programadas. Ele gosta de ter liberdade para ele poder fazer e poder estar e poder conversar o assunto que ele se sente bem. Então, é importante você puxar esse ponto aqui, porque na hora de trazer um ponto de conexão com o conforme, que é o perfil que a gente está falando agora, é você trazer para ele clareza do produto que ele está vendendo, fazendo uma pergunta, o porquê. Por exemplo, por que você está levando esse sapato? Ela vai dizer, não, é porque esse sapato tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, me deixa mais confortável, tal. Eu posso te fazer uma pergunta? Aí a pessoa, conforme, ele vai dizer, pode. Aqui na loja nós temos outros produtos. E por que eu estou te falando desses outros produtos? Não é porque eu quero te vender outro produto. É porque esse que você está levando, ele vai te dar essa sensação.
esse outro produto, ele além de te dar um melhor custo-benefício, ele também vai ter mais conforto. E um detalhe importante, que lá eu tenho um cinto e uma bolsa que vai cair perfeito com um look branco ou com um look preto. É um básico, cai super bem com aquele tipo de produto. O conforme é extremamente discreto. Para um conforme usar um azul, por exemplo, uma conforme uma pessoa tá toda de azul, cara, aconteceu alguma coisa que ela tá desconfigurada, ela tá fora, ela deve ter tido algum pico de adrenalina, de endorfina, de alegria, de alguma coisa, e aí ela decidiu usar cores diferentes, chamativas, que geralmente quem usaria era o influente. Então é importante demais você, na tua jornada de atendimento ali com o conforme, trabalhar a pergunta o como e gerar para ele o produto com melhor custo-benefício. Então, eu sei que essa aula foi um pouco mais extensa, um pouco mais robusta, mas de fato, se tiver feito sentido para você, deixa aqui nos comentários. Se você se identificou com essa aula, deixa aqui nos comentários. E hoje, qual é o teu maior desafio na hora de se relacionar com as pessoas? Qual é o teu maior desafio na hora de trabalhar essa abordagem? Você percebe que na hora do teu atendimento você sofria com esse tipo de situação? Se sim, volta à aula, assiste novamente, tem mais insights e vamos lá, vamos para cima, porque essa aula ainda não terminou, ainda tem a nossa terceira parte.